Antes de começar essa história, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz com o convite da Carla, muito honrada por poder contar essa história. A gente fez um processo lá atrás, antes dela fazer o livro, de olhar essa história, de revisar, de conversar. Então, é um texto pelo qual eu tenho muito carinho. E também eu acho que é um texto de todas as histórias, né, das outras histórias da Carla, eu acho que é um texto que revela a contadora de histórias que ela se tornou. Porque é um texto que faz a gente... É uma história que é para ser contada. Né? Nem todas as histórias, às vezes, são para ser contadas. Algumas são para ser lidas, outras são para a gente ler sozinho em casa, para a gente mesmo. Mas essa história não. É uma história que ela tem muita característica até do conto tradicional. E é uma história que, assim, dá vontade de trazer logo para a boca e contar. Então, eu vou cantar uma música para começar, que é assim, ó. Príncipe feio, meu bem, que será que você não tem? Eu já conferi direito e não vi defeito em você, meu bem. Eu já conferi direito e não vi defeito em você, meu bem. Era uma vez um príncipe que, apesar de todo o poder e toda a glória que seus pais tinham, o rei e a rainha, ele não conseguia satisfazer um dos únicos desejos deles, que era ser bonito. Ele era um príncipe feio, mas feio, feio mesmo. Ele era tão feio que a rainha lançou um decreto, logo quando ele era ainda bem pequeno, dizendo que todos os criados do palácio deveriam, ao passar por ele, virar o rosto, pois se olhassem para ele, teriam as suas cabeças cortadas. Outra providência que os pais tomaram devido à feiura da criança foi colocá-lo para morar lá do outro lado do palácio. Ele não morava assim, pertinho do pai e da mãe dele. Inclusive, a rainha mandou retirar do palácio todos os espelhos, para que o menino não se visse e acho que não se assustasse, talvez, né? Bom, o menino, então, ele recebia visitas esporádicas dos pais. E quem o criava era a sua ama. Ela o adorava, ela cuidava dele muito bem, com todo carinho. E ela sempre dizia no ouvido dele que ele era muito, muito, muito bonito. Ela cuidava dele com todo o afeto que ela tinha no coração. Acontece que o menino, o príncipe, foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E o rei, muito rígido, começou a achar que a ama estava tratando ele com muito dengo. Então o rei começou a pensar assim: já é feio, ainda vai ser dengoso desse jeito? Não. Vou afastar essa ama desse menino. Senão o menino vai ser uma manteiga. E assim o rei colocou a ama para fazer outras coisas no palácio. E deixou o príncipe lá. E para cuidar do menino, ele contratou um grande professor, um homem muito sábio e com uma voz assim muito forte, que não lembrava de forma nenhuma aquela voz doce e amorosa da ama. O menino gostou muito desse professor. Ele era um professor cego que tinha grandes habilidades com a espada. E o menino ficava assim muito encantado, porque ele pensava: como é que um cego consegue fazer tantas coisas assim com uma espada? E o menino foi aprendendo tudo, foi aprendendo tudo. E ele foi crescendo. Quando ele já tinha 12 anos, ele era um menino assim muito inteligente, alegre, mas ele sentia muita saudade da ama. Ele não era feliz, não. Um dia ele foi até a janela do palácio e ele viu a ama cuidando dos animais e ele lembrou daquele carinho que ela sentia por ele e a forma como ela o tratava. Então ele mexeu no seu bolso e pegou um telefone sem fio, que era um brinquedo que eles tinham inventado, e fez assim uma ligação para a ama e disse: olha, eu estou com muita saudade de você e eu queria te pedir uma coisa. Será que você podia arrumar, assim, umas roupas velhas para mim, uns trapos? É porque eu queria fazer uma coisa, sabe? A ama, que adorava o príncipe, não teve como dizer não. E arrumou os trapos, as roupas velhas e entregou logo para ele. Então o príncipe se vestiu com aqueles trapos, com aquelas roupas velhas e fez uma máscara muito feia e colocou na cara. E pensou:
Ninguém vai me reconhecer com essa máscara. Afinal de contas, eu sou tão bonito e essa máscara deve ter me deixado muito feio. E aí ele saiu para passear pelo palácio. Ele foi andando por aqui, por ali, por aqui, por ali, e ele estava achando muito divertido ver a movimentação dos criados e das criadas quando olhavam para ele e tomavam o maior susto. O que ele não sabia era que as criadas avisaram logo os guardas do palácio. Afinal de contas, como uma criatura tão feia podia estar andando livremente por ali? Então, os guardas vieram, pegaram o príncipe feio e o levaram com eles para um lugar bem distante, sabe? Na verdade, levaram o príncipe para uma montanha e deixaram ele lá. Como ele era feio, podia ficar sozinho, não é mesmo? Bom, eles não contaram ao rei o acontecido. Afinal de contas, não gostavam de preocupar nem o rei nem a rainha com as coisas do palácio, muito menos queriam falar sobre aquela criatura horrorosa que tinha aparecido por ali. Não demorou muito, a rainha foi visitar o filho. E quando chegou, não encontrou e ficou muito nervosa. Contou ao rei, mas o rei não acreditou nela. E o rei resolveu averiguar. Quando ele foi até o lugar onde o príncipe ficava, ele percebeu que o filho não estava lá. Então ele começou a bradar a todas as pessoas, a todos os criados e a todos no palácio que precisavam encontrar o príncipe de uma vez por todas. Mas me diga, minha gente, como poderiam encontrar o príncipe se nunca tinham visto o seu rosto? Então começou aquela coisa de procura aqui, procura ali, procura aqui, procura ali, mas ninguém encontrava. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. O professor do príncipe, agora que não tinha mais uma função exata, tinha se tornado mais ou menos um conselheiro do rei. A única que não falava nada sobre o assunto era a ama. Ela não queria contar ao rei o que tinha acontecido, porque ela tinha medo de dizer que tinha feito os trapos para o príncipe e que ele poderia ter sido levado, ter sido confundido com alguém. Ela tinha muito medo que o rei cortasse sua cabeça. Bom, acontece que o professor, ele não conseguia ajudar o rei a encontrar o seu filho. Agora, como conselheiro, ele estava perdendo a função. Mas ele começou a desconfiar da ama, porque ele olhava para ela e via que ela estava, a cada dia, emagrecendo, ficando franzina, fraca. E principalmente que ela já não falava mais com ninguém. Então ele foi procurar por ela, para ver se ele conseguia descobrir alguma coisa sobre o príncipe. Mas quando ele foi conversar com ela, ela começou a conversa muda, e muda ela ficou até o fim. Não disse nada. Bom, o professor então voltou para casa com uma pulga atrás da orelha e resolveu conversar com a sua filha. Ele tinha uma filha que era uma menina muito, muito inteligente e muito corajosa. Então ele contou para a filha a história do príncipe, te contou sobre o desaparecimento do príncipe. E a filha disse, mas meu pai, por que os pais do príncipe estão procurando tanto por ele, se eles deixavam ele lá sozinho num canto do palácio para que ninguém o visse? O pai disse, minha filha, não seja assim tão cruel, entenda os motivos do rei e da rainha. Eles não queriam que zombassem do seu filho. Eu queria muito que você me ajudasse a encontrá-lo. A filha disse, mas meu pai, como eu poderia ajudá-lo? O que eu poderia fazer para ajudar a encontrar o príncipe? Então ele disse, olha, eu desconfio um pouco de que a ama sabe o que aconteceu. Será que você poderia conversar um pouquinho com ela? Então, a menina foi até o palácio para conversar com a ama. E quando ela chegou perto da ama, ela disse, a senhora gosta de charadas? E a ama arregalou os olhos e disse que sim. E a menina já foi logo perguntando, mãe é mãe que pariu ou é mãe do coração? Sofre por quem se quer bem ou a gente sofre por medo ou por amor? Então a ama já respondeu. Ah, menina, eu te conheço desde o dia que eu nasci. Vem cá que eu quero te contar uma coisa. Eu acho que você pode me ajudar. E assim a menina foi conversar com a ama. E aí a ama abriu o coração. Ela contou tudo o que tinha acontecido, contou toda a história.
E eu acho que naquele momento a menina se lembrou que o pai tinha falado que uma certa vez apareceu uma criatura muito feia no palácio, que tinha sido levado para uma montanha. Bom, a menina não teve dúvidas. Montou no seu cavalo e saiu à procura do príncipe. E galopou, galopou, galopou. Ela era muito corajosa mesmo, e ela foi em direção à montanha, galopando, galopando. Mas quando ela se aproximou da montanha, ela viu logo um fosso. E esse fosso estava cheio de jacarés, cheio, coberto de jacarés. Então ela desceu do cavalo e foi pulando bem devagar por cima de cada um dos jacarés, ó. Foi pulando, pulando, pulando. E o cavalo, que era muito esperto também, como a menina, a seguiu. E depois que o cavalo e a menina atravessaram, ela montou de novo no cavalo e saiu galopando. Mas na metade do caminho, apareceu na frente dela um grande jacaré que disse assim: nunca, ninguém tinha conseguido atravessar o meu fosso. Eu lhe entrego agora, então, o poder da água. Ela disse: poder da água? Como é isso? Ele disse: é muito fácil. Você precisa apenas dizer a palavra água e piscar uma vez. E então você se transformará em água. A menina e o cavalo ficaram muito felizes com essa possibilidade de se transformar em água. E antes que eles terminassem a conversa, o jacaré se transformou em um tanto de água assim, meio esverdeada, e desapareceu. A menina e o cavalo continuaram galopando e de repente viram um fogo muito grande, assim, bem na metade da montanha. E a menina disse: vamos atravessar esse fogo, vamos pular. E o cavalo já foi dando aquela ré para se preparar para o pulo, mas a menina disse: espera, mas nós não temos o poder da água? Então ela e o cavalo piscaram uma vez e disseram água. E se transformaram em um monte de água e atravessaram aquele fogo. E então a menina subiu de novo nas costas do cavalo, na garupa do cavalo, e saiu galopando. Mas quando ela já tinha galopado um pouquinho, apareceu um dragão e soltou um fogo muito grande e disse: ah, nunca ninguém tinha conseguido passar pelo meu fogo. Eu lhe entrego agora o poder do fogo. Ela disse: poder do fogo, como é isso? Ele disse: é muito fácil. Basta que você pisque 2 vezes e diga a palavra fogo quando precisar. E antes que a menina pudesse agradecer, o dragão já tinha desaparecido. Bom, a menina montou de novo nas costas do cavalo, saíram galopando, galopando. Acontece que vinha um vento, mas era um vento muito grande, muito forte, que começou a jogar terra, areia, resto de folha nos olhos deles. E a menina percebeu que não ia conseguir subir a montanha. E aquele vento forte, forte, então ela e o cavalo piscaram 2 vezes e disseram a palavra fogo. E o vento levou os dois lá para cima da montanha, para dentro da caverna, lá na portinha da caverna. Ai, nessa hora apareceu então um pássaro e disse: ninguém nunca tinha conseguido atravessar o meu vento. Eu entrego a vocês o poder do vento. A menina ficou olhando para o pássaro e ele disse: é muito fácil, basta que você pisque 3 vezes e diga a palavra vento quando precisar. A menina, então, antes que pudesse agradecer, viu o pássaro se afastar. E ela e o cavalo começaram a perambular por dentro da caverna, por dentro da gruta. Acontece que vocês sabem como é gruta, né? Muito escuro. Então a menina piscou 2 vezes e pediu o poder do fogo. E uma pequena chama se acendeu. E quando esse pequeno lume se acendeu, ela olhou e viu que o príncipe estava ali dentro, dormindo como o quê? Ela chamou o príncipe pelo nome, chacoalhou, chegou perto, fez de tudo, mas o príncipe, ó... Então ela olhou para o cavalo e os dois piscaram uma vez e falaram a palavra água. E se transformaram em água e se jogaram em cima do príncipe, que acordou com os olhos esbugalhados e todo encharcado. A menina não esperou por nada, porque ela era muito destemida, sabe? Então ela pegou o príncipe e já foi colocando na garupa do cavalo e já foi tentando sair, mas o príncipe disse: não, não, olha, eu tenho um mago aqui nessa gruta, nessa caverna, e ele disse que se eu tentasse fugir daqui com alguém, uma grande grade seria colocada logo aqui na porta da gruta e a gente ia ficar preso para sempre. Ele nem bem terminou essa frase. A menina olhou para a porta da gruta e a grade vinha descendo, descendo. Então a menina não pensou 2 vezes.
olhou para o cavalo, os dois piscaram 3 vezes e disseram a palavra vento. E saíram pelo meio da grade. E quando eles saíram lá fora, eles encontraram um grande feiticeiro que disse: ninguém nunca tinha conseguido escapar das minhas grades. Então eu ofereço a vocês 3, um pedido para cada um. Vocês podem pedir o que quiserem. E foi nessa hora que o cavalo disse: pois eu quero para sempre poder comer o melhor feno e saber que todos os cavalos e todos os bichos, todos os animais lá do palácio têm as melhores comidas. A menina disse: eu quero que meu pai possa me ver outra vez. Eu quero que meu pai possa enxergar de novo. E o príncipe feio disse: eu quero que os meus pais me deem atenção. Então a menina colocou o príncipe lá na garupa do cavalo de novo e eles saíram galopando, até que chegaram ao palácio. Quando eles chegaram ao palácio, a rainha fez uma grande, grande festa. O cavalo ficou muito feliz, porque tinha um feno muito bom para ele e para todos os outros cavalos dali da redondeza. O pai da menina, o professor, agora conselheiro do rei, ficou muito emocionado ao ver a filha de novo. Afinal, fazia tantos e tantos anos que ele era cego. E o príncipe ficou muito feliz ao ver o sorriso da sua mãe. Ela ficou tão contente que ela fez uma festa enorme e convidou todo mundo do reino para conhecer agora o seu filho. E antes da festa acontecer, vocês não acreditam, ela ofereceu à moça, que era muito inteligente, né, a princesa, que era muito sabida e corajosa, a mão do príncipe em casamento. Mas a princesa não aceitou. Ela disse: não, a gente vai ser amigo mesmo. Sabe o que é? É que eu quero, assim, viajar e conhecer o mundo inteiro antes de me casar. A rainha aceitou. Os dois, o príncipe feio e a princesa, dançaram muito, muito naquela noite, se divertiram. E depois daquele dia, a princesa seguiu em viagem. Dizem que ela manda cartões postais para o príncipe, que ela manda mensagens de WhatsApp, que eles são muito amigos assim nas redes sociais, sabe? E que o príncipe vive curtindo todas as fotos da princesa que viaja pelo mundo todo. Príncipe feio, meu bem, que será que você não tem? Eu já conferi direito e não vi defeito em você, meu bem. Eu já conferi direito e não vi defeito em você, meu bem.